você já tomou algum remédio para dormir ou para acordar, se você já tomou algum remédio para ter mais energia e disposição para trabalhar, ou teve que aumentar as doses de café nos últimos tempos, ou começou a receber mais mensagens, não só pelo e-mail ou pelo WhatsApp, mas mensagens do seu corpo, como uma dor nas costas, uma dor nos ombros, uma dor na cabeça, uma dor aqui nos olhos. Ai, a gente precisa falar sobre produtividade sustentável. Oi? Como assim, Isabela? É assim, se você ama o que faz e quer continuar fazendo o que ama com saúde, sem uma dor aqui, um problema ali, você precisa produzir, trabalhar de forma sustentável para você. Agora, mesmo se você ainda não está trabalhando com o que ama, mas quer procurar um lugar para se desenvolver profissionalmente, para colocar os seus talentos a serviço do mundo, você precisa também pensar em produtividade sustentável por você. É curioso porque a gente sempre pensa em um planeta sustentável, com leis sustentáveis, relacionamentos sustentáveis, tudo sustentável. Mas e a nossa produção? A forma como você está trabalhando hoje, ela é saudável? Esse estilo de vida é duradouro? Eu só sei que desde que a minha máscara de Mulher Maravilha caiu, em uma fase em que eu usava o meu tempo só para trabalhar e achava que isso nunca me traria consequências, eu comecei a pesquisar os modelos de trabalho e descobri que alguns podem ser muito perigosos com o passar do tempo. Porque as necessidades do nosso corpo vão mudando também com o passar do tempo. Mas, muitas vezes, não percebemos. Por quê? Ou estamos ocupados demais, distraídos demais, ou vivendo no piloto automático. Pior ainda é quando você percebe que tem algo acontecendo, que tem algo de errado, mas deixa para lá. Você pode fingir e fugir do que você está sentindo por um tempo. Você pode fugir se escondendo atrás de filtros de redes sociais, não abrindo a câmera nas reuniões. Você pode se isolar da sua família e dos seus amigos por um tempo. Mas vai chegar um momento em que é impossível você fugir de si mesmo. Aliás, Renato Russo já cantou, né, que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Olha só, essa foto aqui foi tirada 4 dias antes de eu ter um apagão ao vivo. 4 dias antes de eu viver um piripaque, enquanto eu apresentava a previsão do tempo em um dos jornais da manhã. 4 dias antes de eu receber o diagnóstico da síndrome de burnout, que é um esgotamento profissional, que me fez acordar de um modelo de trabalho insustentável. Agora, o que estava por trás dessa imagem, desse sorriso todo? Taquicardia, falta de ar, bruxismo, problemas hormonais, de pele, estômago, intestino, circulação, tonturas, dores musculares, pescoço travado, crises nervosas e ideias suicidas. Triste é saber que tem mais de 20 milhões de brasileiros assim. Então, as aparências enganam, não é? Mais de 20 milhões de brasileiros que por fora estão muito bem, mas por dentro estão sofrendo calados, muitas vezes. Porque é muito difícil a gente explicar uma dor que ninguém vê. Mas isso não significa que essa dor não exista. Aliás, estou para dizer que aquilo que a gente não vê é muito maior do que o que a gente vê. A Covid mesmo é um exemplo disso. Você não vê o vírus, mas você não duvida, não questiona o poder destruidor dele, não é? Você respeita, mesmo não vendo o vírus. Com os sinais do corpo é a mesma coisa. Quer ver um outro exemplo? Você está saindo de casa, o tempo está armando para a chuva e você deixa a janela aberta. Você está vendo as nuvens escuras se aproximando, você está já vendo ali os galhos das árvores balançando, está até sentindo o cheiro da chuva, mas deixa a janela aberta e até diz, não vai chover aqui não.
Quando chegar, vai encontrar a casa molhada. Então, com o nosso corpo é assim. Ou você vai ouvir as mensagens, as dores do seu corpo, ou você vai ter que lidar com os gritos de um problema de saúde. E o que contribui para esse cenário? Porque a gente ouve, aí sim ouve, como se fosse um mantra, que você sempre pode fazer mais com menos, que você deve superar os seus limites, custe o que custar, inclusive que tempo é dinheiro. A gente ouve também que dormir é perda de tempo e que funcionário bom é aquele que veste a camisa em tempo integral. Com tudo isso, a gente vai realmente perdendo a noção dos nossos limites. A gente vai se cobrando mais e se negligenciando mais. Eu descobri, se você quiser, inclusive, já começar a pensar de forma sustentável, que você pode, sim, vestir a camisa da empresa, mas desde que você vista também o seu pijama, que você vista uma roupa para fazer atividade física. Sim, você pode amar o seu trabalho, desde que você se ame também, se comprometa consigo, assim como você se compromete com o seu trabalho. Na prática, a produtividade sustentável segue assim. Se você, aliás, você pode, superar os seus limites, desde que você descanse entre um e outro. Se você pegar pesado num fim de semana ou por um período maior, por um projeto especial, tudo bem, desde que você pegue leve depois. Esse é o famoso equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. Equilíbrio que todos sonham entre vida pessoal e vida profissional. Mas é claro que nós demoramos para reconhecer os nossos limites, como eu falei, tem muito barulho fora. Aí você não consegue perceber os seus limites e não consegue, inclusive, demora para perceber comportamentos tóxicos que você tem pelo excesso de trabalho. Ao invés de descansar, você compensa o excesso de trabalho com o quê? Comida, bebida, drogas. E acaba também descontando o seu cansaço, a sua insatisfação com quem está perto. A agressividade é um sintoma clássico de quem já está seguindo por um caminho insustentável. Eu me lembro quando meu marido chegou para mim e disse assim: Isabela, o que está acontecendo? Você está muito agressiva. E aí, calmamente respondi: eu não estou agressiva! Na verdade, eu estava cansada e estava com medo. Eu estava com medo do que iam pensar. Eu estava com medo de parecer fraca por ter adoecido justamente por ter trabalhado demais em um modelo insustentável. Eu estava com medo de perder o emprego. Naquela época eram já 13 milhões de desempregados. E descobri que com o medo a gente fica mais reativo, cansa mais e produz menos. E eu descobri também que as pessoas vão pensar o que elas são capazes de pensar. Sim, as pessoas vão pensar o que elas são capazes de pensar. E não há nada mais importante para a sua saúde que as suas escolhas. Não há emprego, carreira, salário, cadeira que resista a um estilo de vida insano, a um estilo de vida insustentável. Uma hora a conta chega, você querendo ou não. Foi por isso que eu criei, então, o movimento da produtividade sustentável, para que você consiga trabalhar, para que você possa trabalhar, seja para um CNPJ ou empreendendo, com saúde, sem ficar apelando para remédios, para anfetaminas, sem ter problemas nos relacionamentos. Aliás, falando em anfetamina, assim como eu, muitas pessoas buscam em remédios, drogas, maneiras de suportar o insuportável. Isso não é resiliência, tá? Resiliência é bem diferente de apelação. Se você buscar nas anfetaminas recursos para dar conta do seu presente, é a mesma coisa que você colocar pneus novos em um carro sem motor. Não vai muito longe. Aliás, a gente fala tanto em longevidade, felicidade, propósito. Mas e o equilíbrio?
Como é que eu vou conseguir pensar no futuro em longevidade se eu não estou conseguindo dar conta do presente? Sim. Por quanto tempo você vai continuar fazendo o que faz? Então, sem apelar para remédios e sem ter problemas de saúde. E não vai adiantar culpar o tempo. Nós vivemos novos tempos, mas o tempo é o mesmo. Você precisa deixar de se iludir com a possibilidade de ser multitarefa, de ficar fazendo cada vez mais coisas no mesmo tempo. Isso é insustentável. Então, você quer ver um caminho que você pode estar seguindo de uma produtividade insustentável? Está aqui. Primeira coisa, como que está a sua necessaire de remédios? Tem gente que se vangloria, né, de uma necessaire cheia de remédios. A primeira coisa que você vai aumentando nesse modelo insustentável é a quantidade de remédios, ou vitaminas, ou estimulantes. Depois, você vai abrindo mão das suas horas de sono. Para dar conta de um dia longo demais, a sua noite vai ficando cada vez mais curta. O pior é que quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. E a propensão para mais de 80 doenças. Outra coisa que você vai abrindo mão no modelo insustentável: a sua higiene pessoal vai ficando cada vez mais rápida. Repara, tempo de banho, escovar o dente vai ficando cada vez mais rápida. Outra coisa que você vai abrindo mão é da sua alimentação. Você vai comendo cada vez mais rápido e cada vez pior. Alguém se identifica com essa imagem? Olha só, digitando, falando no telefone, escrevendo e provavelmente almoçando. Por fim, você vai abrindo mão dos seus momentos de lazer, de atividade física, você vai abrindo mão da sua vida e passa só a trabalhar, até que virá um momento em que um problema de saúde mais grave vai te fazer parar involuntariamente, justamente porque você considerou que não poderia parar depois. Eu só sei que eu comecei a me curar depois que eu me dei conta de tudo isso, depois que eu comecei a me incluir mais na minha própria agenda, depois que eu comecei a ter mais consciência das consequências das minhas ações. Eu só comecei a me curar quando eu comecei a bloquear horários para mim ao longo do dia. Olha só que simples, mas aparentemente parece difícil, mas é aos poucos que você vai se incluindo mais na própria agenda. É um exercício. E se está difícil, é porque precisa de treino. Eu só sei que eu só comecei a me curar quando eu comecei a atualizar a minha identidade. Sim, a gente atualiza documentos com frequência, não é? A fisionomia muda, não muda? Será que a gente só muda fora? Não. Nossas necessidades vão mudando, nossas ideias vão mudando, tudo muda o tempo inteiro. Mas você precisa ouvir, perceber essas mudanças. As gerações mudam, o mercado profissional, inclusive, está mudando, o home office e a tecnologia conseguiram borrar ainda mais o tempo, fragmentando o que já estava ultra fragmentado. E com isso, o que nós vamos fazendo? Sobrecarregando ainda mais o nosso cérebro. Esse excesso de informações vai aumentando as nossas comparações, você vai ficando mais competitivo, a pressão vai aumentando, e é claro que aí o cérebro vai ficar sobrecarregado e fica difícil parar. Então, para que você preserve a sua saúde, para que você garanta a sua saúde mental e consiga produzir de forma sustentável, você vai precisar dar um refresh na máquina, na sua máquina, nessa aqui, ó, F5 aqui. Quer ver o caminho para o update? Está aqui, ó. Quem é você hoje? Com a idade atual, o que você precisa fazer para viver bem? Quantas horas de sono você precisa para ficar legal no dia seguinte sem ficar se entupindo de café? Tá? Quais são suas habilidades e interesses hoje? Com quem você está usando o seu tempo?
São pessoas e atividades que fazem parte de quem você é hoje ou de quem você era ontem. São essas respostas que vão te livrar dos ladrões de tempo, dos comportamentos tóxicos. Lembra que eu falei? São essas respostas que, milagrosamente, como num passe de mágica, vão permitir que você encontre mais tempo na agenda, não para trabalhar mais, para se cuidar. Sabe por quê? Porque só o autocuidado é o combustível sustentável que te liga ao motor da vida. Sim. Só o autocuidado, aquilo que só você pode fazer por você, é sustentável para que você continue fazendo o que ama com saúde. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade e respeitarmos as necessidades do nosso corpo, nós vamos viver frustrados profissionalmente. Você pode mudar de trabalho, mudar de carreira, mas se você não fizer por você aquilo que só você pode fazer por você, ninguém vai fazer. Independentemente das mudanças fora, é claro que muitas empresas precisam mudar várias coisas. Eu tenho conhecido algumas, inclusive, que já começaram nesse movimento dessa grande mudança profissional. Mas, independentemente disso, não espere a mudança fora. Comece a mudança dentro. Se atualize. Só com a atualização de identidade, você vai alcançar a produtividade sustentável. E você vai deixar de sobreviver e passar a viver.